E eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 107. E deixe aberta aí a sua Bíblia no Salmo de número 107. Amado e querido Deus, abençoa-nos pelas misericórdias de Cristo e fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Derrama da tua graça, derrama, Senhor, da tua infinita misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O grande pregador inglês, Charles Spurgeon, certa vez salientou em um dos seus sermões que antes da grande libertação de Israel, antes que o Senhor libertasse de vez Israel do que conhecemos como a escravidão, a servidão no Egito, foi um momento em que se intensificaram as suas angústias. Foi justamente o momento em que Faraó ordenou que fizessem a mesma cota de tijolos, mas agora não lhes forneceria a palha para fazer os tijolos. Eles próprios teriam que providenciar a palha e teriam que manter a mesma cota de tijolos. E muitas vezes em nossas vidas, de forma semelhante, no momento mais próximo da nossa vitória, no momento mais próximo da nossa libertação, parece que as dificuldades se intensificam, que as angústias, os sofrimentos ficam mais fortes, mas nós devemos ter um olhar de fé, devemos compreender que está chegando próxima a nossa vitória. T.D. Jakes, pregador norte-americano, famoso comunicador, escritor de livros, chama também a atenção para que a pesca mais maravilhosa na vida de Pedro ocorreu em um momento em sua vida que ele nada havia antes conseguido pescar. Em um momento em que ele chegava ao local que normalmente chegaria para ali colocar o produto do seu trabalho, da sua pescaria, e nada havia no barco. Nada havia naquele barco. Talvez as maiores conquistas, as maiores vitórias da nossa vida possam ser antecedidas, não apenas por momentos angustiantes, não apenas por momentos de dificuldades, mas por situações tão frustrantes como o nada ter conseguido. Nada obtive. Tendo trabalhado a noite inteira, disse Pedro ao Senhor Jesus, nada consegui. Mas acrescentou Pedro, porém, confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Talvez você, nada tenhamos conseguido até o presente momento, mas há uma palavra. Há uma palavra de Jesus para as nossas vidas. Há uma palavra que o Senhor nos diz e que nós devemos confiar nesta palavra. E confiada nesta palavra,
lançarmos as nossas redes. E então recolheremos um milagre extraordinário. Seremos surpreendidos. Eu não sei qual teria sido a expectativa de Pedro no momento em que ele lançou as suas redes. Um homem que conhecia aquelas águas, que sabia que aquele não era o lugar nem o horário de se conseguir uma boa pesca. Apenas confiado no que o Senhor Jesus havia lhe dito, na palavra que Jesus Cristo havia lhe dito. Este homem foi contra todas as expectativas e, por causa disso, pela fé que manifestou, com a bênção de Deus em sua vida, vivenciou aquela pesca maravilhosa, que não somente encheu sua embarcação, mas a do seu sócio, a tal ponto foram cheias que quase que ambas vieram a pique, quase que ambas afundaram. Foi uma bênção tão grande que por pouco não os destruiu. Há muitas pessoas que levantam hipóteses sobre as quais nada podemos falar, pois a Bíblia não nos diz nada. Alguns sugerem a possibilidade de talvez Pedro estar em uma situação econômica difícil. Alguns até dizem, quem sabe Pedro poderia estar falindo ou falido. E naquele momento ele tem uma pesca que resolve todos os seus problemas econômicos. Nós não sabemos se isto é verdade. Assim como nós não podemos afirmar que sim, também não podemos afirmar que não. Eu quero dizer o seguinte, não importa se a situação de Pedro economicamente era equilibrada, ou até mesmo se ele estava bem economicamente, não importa se ele estava mal economicamente, não é o estar bem ou estar mal que produz o milagre, é o crer na palavra de Deus que produz o milagre em nossas vidas. De modo que, como Pedro creu, ele viu aquela glória. Este salmo, o salmo de número 107, é um salmo que eu diria que todos nós deveríamos, vez ou outra, estar voltando a esse salmo e lendo esse salmo. O título que a Sociedade Bíblica Brasileira deu na versão revista e atualizada do Salmo 107 é o Deus que salva de todas as tribulações. Há um Deus que nos salva de todas as tribulações. Esse salmo nos diz no versículo de número 6, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Sabe, meus amados irmãos, quando eu leio esse versículo, eu me lembro de uma realidade, a realidade da tempestade que os discípulos de Jesus viveram, e Jesus também viveu, no mar da Galileia, quando Jesus
dormia no barco. Jesus dormia naquele barco. E uma coisa que me chama muito a atenção é que Jesus não apenas dormia, mas permaneceu dormindo. A tempestade, por mais violenta que possa ter sido, por mais que tivesse sacudido, jogado o barco de um lado para o outro, não foi capaz de despertar, de acordar Jesus Cristo. Os ventos, por mais fortes, por mais até mesmo intimidadores, apavorantes que sejam, que sopraram naquele dia da tempestade, aqueles ventos, aquele barulho todo, aquele som estarrecedor dos ventos, e por que não dizer, da água golpeando contra o barco, não foram capazes de acordar ao Senhor Jesus Cristo. A água, não só se chocando contra o barco, mas eu não sei como você imagina, mas eu imagino aquela tempestade de vento e de água. Se eles temeram que o barco afundasse, se eles temeram não apenas que o barco afundasse, mas que eles perecessem, eu imagino esta água entrando no barco, molhando o barco. Eu imagino Jesus deitado no barco, sendo agitado o mesmo barco pelas ondas do mar da Galileia, e entrando água dentro do barco. E eu digo, nem isto foi capaz de acordar Jesus. Mas a Deus seja a glória. Quando os seus discípulos fizeram exatamente o que aqui a Bíblia diz, então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Ele os livrou das suas tribulações. Veja o que diz aqui, o versículo 29. Aliás, vamos ao 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. E o versículo 29 diz, fez cessar as tormentas, e as ondas se acalmaram. Aleluia! Aleluia! Como este salmo e o que aconteceu naquele dia no mar da Galileia estão tão relacionados, e diz, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Há algo que nem as tempestades, nem o vento, nem as ondas, nem as águas podem fazer, que o nosso clamor pode fazer. É acordar ao Senhor, despertar ao Senhor. Gritaram os discípulos, clamaram os discípulos, na angústia, no meio daquela tempestade, eles clamaram, os discípulos clamaram, eles disseram, Senhor, tu não te importas que pereçamos, o vento não te acorda,
As ondas não te acordam. O sacudir do barco não te acorda, mas o clamor dos discípulos de Jesus o acordam. É o nosso clamor que faz o Senhor se levantar. O teu clamor faz Deus se levantar, Deus se mover, Deus agir e agir a nosso favor. Clamaram é o que a palavra diz. A Bíblia mesmo nos diz, naquele famoso encontro, que o Senhor falou a Moisés, dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi. E a Bíblia diz: eu desci a fim de fazê-los subir. Pode ter certeza de uma coisa: quando Deus desce, você irá subir. Deus te fará subir. Ele desce e desce até o nosso encontro, para nos fazer subir. Subir do baixo em que nos encontramos ao alto em que devemos estar. O Senhor nos levará, o Senhor nos conduzirá, assim como diz que clamaram na angústia e o Senhor os libertou das tribulações, fez cessar as tormentas. Eu não sei quais tormentas têm chegado à tua vida, à vida de cada uma das pessoas que hoje está escutando esta palavra. Mas eu sei do seguinte: a Bíblia diz que Deus nos livrará de todas elas, e nos conduzirá a um porto seguro. Nós chegaremos a um porto seguro. Ele enviará bonança. Ele mudará o clima ao nosso redor. Muitas pessoas estão aprisionadas, presas, limitadas. A Bíblia nos fala, quando a igreja orou, intercedendo pela vida do apóstolo Pedro, e Deus enviou um anjo, que eu sempre saliento a realidade que aquele anjo era um anjo que abria portas. Quantos de nós queremos esses anjos que nos abrem portas? Que nos abrem portas para que nós possamos sair de uma situação em que nós estamos. Eles são enviados por Deus. A Bíblia diz que o anjo disse a Pedro: levanta-te e cinge-te. Pedro tinha que se levantar, Pedro tinha que se cingir, e então diz a palavra que caíram as cadeias de Pedro. Pedro estava acorrentado no cárcere, e a primeira coisa que se abriu na vida de Pedro não foi a cela da prisão, foram as cadeias, foram as correntes, talvez correntes presas aos seus pés, talvez correntes presas às suas mãos, talvez correntes presas aos seus pés e às suas mãos, mas essas cadeias, estas chamemos agora de algemas, estas cadeias caíram
elas foram abertas no mesmo instante em que Pedro se levantou para cingir-se. Essas cadeias eram tremendamente limitadoras para Pedro. De nada adiantaria abrir a porta da cela, do cárcere no qual estava Pedro, se ele não pudesse mover-se daquele lugar. Então, a primeira coisa que Deus fez, antes de abrir a porta do cárcere, antes de abrir a porta da prisão, antes de abrir a porta da fortaleza, porque cada uma dessas portas foi aberta pelo anjo que o Senhor enviou. E estas portas também serão abertas em nossas vidas. Mas Deus fará com que as correntes que hoje nos prendem, aquilo que nos ata, aquilo que nos limita, aquilo que impede os nossos movimentos, sejam rompidas. Como será que foram abertas as cadeias de Pedro? A Bíblia não nos fala muito sobre o que aconteceu. Mas eu, particularmente, quando leio o Salmo 107, penso nestas cadeias e veja o que a Bíblia diz no versículo de número 14. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Eu, particularmente, prefiro crer que não apenas aquelas cadeias foram abertas, mas que foram despedaçadas pelo poder de Deus. Algumas versões, como a versão internacional, a nova versão internacional, diz: quebrou-lhe as correntes. As correntes foram quebradas. Eu gosto muito desta versão, como está aqui. Despedaçou, fez em pedaços as cadeias. Deus é o Deus que nos liberta e faz em pedaços as cadeias que nos aprisionam. A palavra do Senhor nos diz destes momentos, como o momento de Pedro, o que o anjo lhe disse: levante-se, cinge-te, e vem e segue-me. Levante-se e cinja-te. A Bíblia nos fala que Pedro ficou como quem estivesse sonhando, que Pedro via aquela situação como se fosse um sonho. Mas a Bíblia também nos diz: quando o Senhor nos libertou, ficamos como quem sonha. Meus irmãos, é tão sobrenatural o que Deus irá fazer em minha vida, em tua vida, na vida de cada um de nós, que nós não conseguiremos, por um momento, imaginar que aquilo é real. Imaginaremos que seria um sonho, mas não é sonho, é real. Essas cadeias serão
despedaçadas. Hoje, nesta noite, neste domingo à noite, eu estou aqui para dizer a você que o Senhor não apenas nos livra das cadeias, Deus despedaça cadeias. Aquele que despedaça cadeias é o nosso libertador. Aquele que despedaça cadeias nos fará que nós possamos nos cingir, caminhar. E aquilo que nos parece um sonho, nós veremos ao final que é a ação sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Quantas pessoas hoje estão limitadas, acorrentadas, literalmente acorrentadas a vícios. Talvez alguém esteja assistindo esta live e diga: você não tem ideia da força deste vício em minha vida. De que me adianta você me abrir as portas? O vício não me deixará ir muito longe. Eu estou acorrentado, eu estou preso, eu estou limitado, totalmente limitado pelas minhas cadeias. Hoje o Senhor vai despedaçar as suas cadeias. Outras pessoas estão presas, limitadas a uma enfermidade. Como uma enfermidade pode ser algo limitador na nossa vida? Há muitas pessoas que são pessoas decididas, que se levantam, não importando com a dor que é real, mas tantas outras pessoas estão assim. De que me adianta me abrir as portas? Você fala que o Senhor me abrirá as portas, mas eu estou preso, eu estou aprisionado, eu estou aqui limitado por essas cadeias de enfermidade em minha vida. Eu não posso ir em frente, eu não tenho como ir em frente. Deixe-me dizer algo a você. Hoje o Senhor vai te curar no nome de Jesus Cristo. Ele não vai apenas fazer você se sentir melhor, Ele não vai te dar apenas um alívio em toda a sua dor, em toda a sua tribulação. Não, clamei eu ao Senhor e Ele me livrou de todas, não de algumas, não de quase todas, mas de todas as minhas tribulações. Hoje, a sua doença se fará em pedaços. E você se levantará, e você se erguerá. Mas outras pessoas estão, mesmo servindo ao Senhor, mesmo buscando ao Senhor, estão como aquela mulher encurvada. Aquela mulher encurvada, que a Bíblia nos fala do episódio quando Cristo a curou, a libertou, dentro de uma sinagoga. Jesus disse: qual de vocês, se um animal, no dia de sábado, precisar comer, precisar beber, não o desata para que ele possa comer e beber? E Jesus disse: e eu não teria misericórdia desta filha de Abraão, a quem o diabo mantém atada há 18 anos. 18 anos com uma limitação física. 18 anos
encurvada, 18 anos sem poder andar ereta, 18 anos servindo, amando ao Senhor, mas o inimigo conseguiu uma forma que eu chamarei agora de uma vantagem à toa. Pessoas que dizem: de que me adianta me abrir essas portas? Eu continuo encurvado, eu continuo limitado, eu continuo com dificuldades, porque eu estou com estas cadeias em minha vida. O inimigo me colocou em cadeias. Hoje o Senhor fará como fez aquela mulher. Com uma palavra, o Senhor disse a ela: endireita-te. E imediatamente ela ficou perfeita. Deus irá despedaçar essas cadeias. Há tantas pessoas que no ministério, há tantas pessoas que no serviço do Senhor, porque o que me chama a atenção é que Jesus disse: esta filha de Abraão, essa filha de Abraão, você é como um filho de Abraão, você é como uma pessoa de fé, não está para andar nesta vida encurvada, não está para ficar atada e permanecer atada por um laço que foi o maligno que te impôs na tua vida. O Senhor deseja despedaçar as suas cadeias. Quantas pessoas, por uma limitação, numa disposição emocional, mental, essas pessoas estão sem endireitar a sua vida. Pessoas que você diria: mas você é uma filha de Abraão, você tem fé, você não deveria estar limitado com a limitação que possui em sua vida. É hora do Senhor quebrar, e eu quero colocar a ênfase em cima disto: quebrar as cadeias que nos prendem, as cadeias que nos aprisionam. Quantas pessoas não estão obtendo o que deveriam obter, não estão fazendo o que deveriam fazer, não porque as portas não estejam sendo abertas, mas porque elas estão presas a cadeias. E o Senhor precisa quebrar, despedaçar literalmente todas essas correntes, todas essas cadeias. Eu gosto mais da tradução cadeias, embora cadeias e correntes são sinônimos. Mas o Senhor não deixará que pedaço algum de corrente. Quando eu leio esse texto, eu entendo assim: fique na sua vida. Você não sentirá o peso que sobra de alguma corrente que restou em sua vida. Imaginemos essas correntes, essas cadeias, que possivelmente
prendiam a parede, que limitavam, como disse, os movimentos do apóstolo Pedro. Quando ele foi solto destas correntes, nós podemos ter uma visão, uma imaginação daquela corrente principal que segurava ao punho ou ao tornozelo, e aquilo se abrindo e as correntes ficando lá. Não. Deus tomará vingança contra isto que te acorrentava. Ele romperá, ele quebrará, ele despedaçará, fará em pedaços. Nenhum elo, aí digo eu, tá? Nenhum elo permanecerá inteiro. É assim que eu imagino a libertação que Deus nos dá destas correntes, destas cadeias. Ele romperá em pedaços. Ele fará que estas cadeias venham a ser despedaçadas, destruídas por completo. Nada permanecerá daquilo que antes te limitava, que antes te prendia. Não existe limitação na vida de qualquer pessoa que seja maior do que a morte. Mas embora a morte seja a maior das limitações, a Bíblia nos diz que na ressurreição, naquela ressurreição de Lázaro, amigo do Senhor, quando o Senhor mandou mover a pedra, era outra limitação, era a pedra. Foi a primeira coisa que Jesus mandou remover. Mas de que adianta remover a pedra e não remover a morte? De modo que ali o Senhor tira a maior das maiores das limitações e diz ele a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Mas vindo Lázaro para fora, ainda havia uma outra limitação. Ele estava atado. Havia ataduras. Seu corpo tinha seus movimentos limitados. E então Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Meus irmãos, quando Deus nos desata, Ele nos desata para que nós possamos finalmente ir. Eu sei que a maior limitação era a morte, mas enquanto não tivermos estas outras pequenas limitações removidas de nossas vidas, não poderemos chegar aonde, estando vivos, temos que ir. Desatai-o e deixai-o ir. O Senhor não apenas nos dá uma palavra de ordem para que sejamos ressurretos, avivados, revividos. Ele também nos dá uma palavra que nos liberta toda a atadura, tudo aquilo que agora se torna
limitante ao nosso movimento. As coisas que ainda vêm, as coisas que ainda vêm em consequência daquele grande limitador que era a morte. E a palavra do Senhor é: deixai ir. Nós chegaremos aonde devemos chegar. Veja bem, o versículo 6 que nós lemos aqui, que diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. O versículo 7 diz: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Veja bem, Deus não apenas livrou-os das suas tribulações, mas conduziu-os. A outra palavra que nos fala a respeito das tormentas, a respeito das tribulações, a respeito das tempestades, quando as ondas se acalmaram, a Bíblia diz: então se alegraram com a bonança. Deus vai fazer com que haja bons ventos em nossas vidas, que nos fará chegar ao porto seguro que nós precisamos chegar. E para isto, eu volto a dizer, Ele irá, que palavra maravilhosa. E eu vou repetir essa palavra quantas vezes forem necessárias. Despedaçar as cadeias. Deus vai fazer as nossas correntes virarem em pedaços. Nada mais poderá nos impedir, nada mais poderá nos limitar. Mas o anjo disse a Pedro: levante-se. Foi no momento em que o anjo disse a Pedro: levante-se, e que Pedro se levantou, que as cadeias caíram, que as correntes caíram. O que antecede esse momento em que as correntes caíram e cairão é eu e você nos levantarmos. Quando eu penso nisso, eu penso na parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo nos mostra que aquele rapaz, aquele homem, estava preso em uma situação. A Bíblia nos fala da grande fome, a Bíblia nos fala da situação deplorável em que aquele rapaz estava vivendo. E ele disse: eu me levantarei e irei ao meu pai. Ele estava preso a uma situação, não a uma enfermidade, não a uma imposição diabólica, demoníaca, um laço do diabo, não a um vício, mas ele estava preso a uma situação de vida. Havia miséria, havia fome, e ele estava naquela situação disputando com os porcos o que comer. No entanto, a Bíblia diz que ele, caindo em si, disse: na casa do meu pai não é assim. E ele diz a si mesmo: eu me levantarei
levantarei. Eu quero que nessa noite, eu e você, digamos a nós próprios, eu me levantarei. Eu me levantarei. E foi naquele momento quando ele se levantou. E dizia, ele se levantou. E foi. Antes, ele estava preso àquela situação. Preso àquela realidade. Preso àquela humilhação. Preso àquela necessidade. Ele estava preso. Mas no momento em que ele se levantou, as cadeias que o atavam, que o prendiam, aquela realidade, aquela situação, caíram. Foram despedaçadas. A Bíblia diz não apenas ele se levantou, diz ele se levantou e foi. É um momento que nós precisamos nos levantar e ir. Lembre-se do que Jesus disse a respeito de Lázaro, deixai-o ir. Ninguém mais, nada mais, cadeia alguma mais impedirá que você vá para onde você tem que ir. Hoje aqui, o Senhor que despedaça cadeias, nos dará poder e autoridade no nome dEle, no poder dEle, de dizermos a nós mesmos, eu me levantarei e irei. Eu sairei desta situação que hoje estou aqui preso. Quanto tempo deverá ter passado? Ainda bem que a Bíblia não diz. Porque alguns estão presos há pouco tempo, outros estão presos há muito tempo. Há várias pessoas aprisionadas, presas por essas correntes, por essas cadeias, mas hoje o Senhor, o Espírito do Senhor vem sobre você e isto se tornará em pedaços. Ele vai despedaçar todas essas coisas. Foi exatamente o que aconteceu quando Sansão foi alcançado pelos filhos de Judá, que disseram a Sansão que lhe entregariam a Sansão aos filisteus. E Sansão disse que vocês não levantem a sua mão contra mim. E eles então amarraram a Sansão, colocaram grossas cordas, atando a Sansão, entregaram Sansão aos inimigos. Às vezes, quem nos limitou não fomos nós mesmos, não foi um inimigo, foram nossos irmãos, foram os que deveriam estar conosco, que deveriam estar ao nosso lado, que deveriam nos apoiar. Quem foi o agente limitador na vida de José, que era livre e se tornou escravo? Foram seus próprios irmãos. E aqui, nessa história de Sansão, nos diz que foram os filhos de Judá. E os filhos de Judá lhe entregaram aos filisteus. Mas a Bíblia diz que veio
o Espírito do Senhor sobre Sansão. E não diz apenas que Sansão rompeu as cordas, diz que as cordas se desfizeram. Se desfizeram, como fossem queimadas. Essas cordas que hoje nos atam, essas cordas que nossos próprios irmãos, aqueles que deveriam nos apoiar, nos limitaram. Quantas pessoas que sua família os limitou, quantas pessoas que a própria igreja os limitou, quantas pessoas que aqueles que deveriam o apoiar o limitaram. E pior do que isso, entregaram na mão da adversidade, entregaram na mão do inimigo, entregaram na mão dos filisteus. Mas o Senhor virá sobre a sua vida. E veio o Espírito do Senhor sobre Sansão e o encheu, e aquelas cordas se desfizeram. Hoje, as nossas cadeias vão se despedaçar. Por quê? Porque o Espírito do Senhor virá sobre nós. O Espírito do Senhor virá sobre a nossa vida. O Espírito do Senhor virá sobre o nosso viver. No nome de Jesus Cristo. Nós temos acompanhado, você, espero que tenha visto, e nas redes sociais estão aí constantemente o que está acontecendo naquela universidade nos Estados Unidos da América, que para mim, se para outros não é, para mim é um avivamento. Algo tão espontâneo, algo tão de Deus. E sabe que os cultos estavam acontecendo apenas naquela capela. Quisera que nós tivéssemos uma capela daquela. Não é? Se você viu bem a capela ali, aquela capela é um sonho de capela. E ali, o Espírito do Senhor está rompendo todas as cadeias, o Espírito do Senhor está quebrando todas as correntes, e aquelas pessoas libertas estão adorando ao Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, eu fui informado hoje que é tão grande o número de pessoas que estão indo lá, que a capela não comporta mais. Então o culto deixou de estar restrito. Ouça o que eu vou te falar. A capela. E está acontecendo do lado de fora com as pessoas que estão chegando. É um fogo que está se alastrando. Como hoje pela manhã eu disse que numa universidade em Ohio, um pastor brasileiro que está lá nos Estados Unidos me enviou esse relato de outro ministro de Deus e professor naquela universidade, que disse, eles, inspirados pelo que está acontecendo no Kentucky, que se reuniram, um grupo de cerca de 30 alunos, e começaram a orar e cantar hinos, e não conseguiram também parar. E aquele relato dizia, já ultrapassa 1000 pessoas sem cessar, orando e adorando ao Senhor. Isto vai se espalhar. Esse é um fogo que ninguém poderá deter. Essa é uma obra que realmente é a obra do Espírito Santo. Porque quando o Senhor despedaça as nossas cadeias, o que vai seguir? Deixai-os ir. Eu creio que o movimento de evangelização e de missões dará lugar a isto que estamos vendo acontecer nos Estados Unidos.
E nós precisamos experimentar. O Deus que faz lá é o mesmo Deus que opera aqui. E Ele irá despedaçar as nossas cadeias. O que tem impedido tua vida, teu ministério, o que tem impedido o teu testemunho, o que tem impedido a tua vitória, para que toda a sua casa se converta, para que todos os seus amados em temor sirvam ao Senhor Jesus Cristo. Tudo o que são essas correntes que têm impedido o nosso movimento, hoje elas vão se fazer em pedaços. Elas vão deixar de existir e deixar de existir para sempre. Elas nunca mais poderão ser colocadas em vocês. Por quê? Porque elas estão despedaçadas. No nome de Jesus Cristo. Fiquemos de pé, por favor. Vamos orar. Talvez haja pessoas que pela live agora estejam dizendo: pastor, eu estou gritando agora. Eu estou clamando agora. Será que Deus não vê toda essa situação que está acontecendo na minha vida? Deixe-me dizer uma coisa: o vento não vai acordar a Jesus. As ondas do mar não vão acordar a Jesus. As águas que estão entrando dentro do barco também não vão acordar a Jesus. Mas o teu clamor vai acordar a Jesus. Clamei, e Ele me ouviu, e a Bíblia diz: e livrou-me de todos os meus dissabores. Hoje Deus vai te libertar de todos os seus dissabores. Talvez haja aqueles que não tenham aceitado ainda o Senhor como seu Senhor e seu Salvador, e esse é o momento de você aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Ele não vai abrir apenas as portas para você. Ele vai despedaçar as correntes. Ele vai fazer com que cada grilhão, com que cada elo seja rompido para sempre. E você poderá ir para onde você tem que ir. Tudo que é necessário é levantar-se. Levante-se e vá. Erga-se. Diga você mesmo: eu me levantarei e eu irei. E Ele irá despedaçar todos os grilhões na nossa vida. Eu gostaria que nós próprios pudéssemos ser os que rompem correntes, mas nem sempre nós temos força. Às vezes as correntes são mais fortes, mas temos um Deus que nos ama. Ele despedaçará todas as cadeias. Ele quebrará todas as correntes. No nome de Jesus Cristo,
Senhor nosso Deus, nós oramos agora, oramos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Talvez seja um vício, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma limitação, Senhor, no entendimento, na mentalidade. Talvez seja uma limitação imposta pela vida, uma limitação física, uma limitação intelectual, uma limitação mental, uma limitação emocional. Não importa que cadeias sejam, ó Pai, o Senhor não apenas quebrará, mas irá despedaçar. Fará com que essas cadeias não mais existam, sejam feitas em pedaços. Que o vício seja feito em pedaços. Que o Senhor pulverize essas coisas, nos libertando para sempre. E, Senhor, portas se abrirão. Não apenas uma porta se abrirá, mas portas se abrirão. No nome de Jesus Cristo, eu me levantarei e eu irei. E todas as portas, Senhor, serão abertas diante de nós. Tomar-te-ei por tua mão direita, e diante de ti, diz o Senhor, não haverá portas fechadas. No nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga ao Senhor: e eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levantando mãos e vozes ao Senhor, digamos: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aleluia, Pai, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, enche-nos, Senhor, com teu Espírito. Vem como em Pentecostes, e enche-me de novo.
Senhor, que de fato todas as cadeias, sejam elas morais, físicas, espirituais, que sejam removidas de nossa vida, que o Senhor despedace essas cadeias, que elas não apenas caiam, que elas sejam feitas em pedaços, ó Pai. É o que nós te pedimos, que a enfermidade não tenha mais lugar, que o pecado não tenha mais lugar, que o vício não tenha mais lugar, que as limitações não tenham mais lugar, que na ousadia do Teu Espírito, sendo cheios do Espírito Santo, sintamos como o que houve com Sansão, que aquilo que nos ata, Senhor, se desfaça como que queimado pelo fogo, se dissolva, seja feito em cinzas, pulveriza essas coisas, ó Pai. Nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Ó Senhor nosso Deus, abençoa todo o Teu povo. Leva-nos agora em paz, leva-nos agora em segurança de volta aos nossos lares. Livra-nos de todo e qualquer mal. Livra-nos do nome mau e sanguinário, violento. Que o Senhor nos cerque por todos os lados e nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém, Pai. No nome de Jesus. Amém.